Queridos filhos e filhas, no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe e das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, aqui nos reunimos para celebrar a Eucaristia dia após dia, nos domingos. E como diz a primeira leitura, que, se você percebe, é contínua, e a proclamada foi uma sequência de várias solenidades, assembleias santas, como bem diz o livro do Levítico, momentos em que foi instituído para o povo judeu, Yom Kippur, festa das tendas, da colheita, 14º dia do primeiro mês, a Páscoa do Senhor. O fundamento da nossa fé católica, o cristianismo, qual é a raiz do cristianismo? É o islamismo, é isso? Estou falando grego? Alô, terra! Qual que é a raiz do cristianismo? O judaísmo. Gente, são algumas religiões chamadas monoteístas. Quais são as religiões? Algumas, não tenho como citar todas. Monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Monoteísta, um só Deus. A nossa raiz é judaica. Por isso que Jesus, qual é a nacionalidade de Jesus? Norte-americano? Judeu. Por isso que nas imagens Jesus é narigudo, com todo respeito a Jesus. São José, Nossa Senhora. Você olha um judeu de hoje, você vê um judeu de ontem. Nós não podemos perder essa raiz. O cristianismo provém do judaísmo. Então as festas são muito parecidas, às vezes com a diferença de dias. O que aconteceu foi que nós, a partir do judaísmo, a partir da pessoa de Jesus Cristo, ficamos com as festas, mas foi dado um novo significado às festas do Antigo Testamento. Cito-as: Pentecostes já existia, mas em Cristo, efusão do Espírito Santo. A Páscoa, passagem do anjo pelo Egito, numa perspectiva do Cristo, que é o nosso Salvador, a ressurreição de Jesus dos mortos. Então, você vai ver que a raiz é continuidade. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, para que saibamos, nós temos uma raiz, nós temos uma história. Jesus é o marco divisor do judaísmo para o cristianismo. É Jesus Cristo. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O judeu que foi rejeitado, a pedra, o judeu que foi rejeitado, tornou-se no cristianismo a pedra angular. Eu sei que às vezes eu fico nos conceitos, e tenho feito isso a semana inteira. Gente, mas a gente precisa saber, a gente tem que aprender. Seja no rádio, na leitura orante. Eu assisti a aula de Dom Peruso terça-feira, como ele insistia em algumas coisas. Nós não podemos justificar a ignorância, não podemos. Portanto, as festas, elas ganham um novo significado. Vem o Evangelho. O Evangelho nos fala que Jesus foi à sua terra natal. Qual? Não a terra de nascimento. Onde Jesus nasceu? Se não mudou, em Belém. E viveu com José e Maria onde? Nazaré. Um povoado, viu, gente?
400 habitantes. Então, um padre missão que eu mostro. Tive o privilégio de encontrar um seminarista do Rio de Janeiro, do Rio, que foi fazer um ano sabático lá, um ano de missão. E eu tive o privilégio de entrar na casa de São José. Está registrado. O quintal de Nossa Senhora. E é algo impressionante, porque eram 400 moradores. Uma cidadezinha que não estava nem no mapa. E Jesus vai lá. E lá tinha uma sinagoga. Jesus, lembre-se, nós estamos em Mateus, e Jesus falou muito bem. Quem falou em parábolas até agora, desde domingo, Jesus falando em parábolas: o reino dos céus a pérola, o reino dos céus é um tesouro escondido, o reino dos céus é um fermento, o reino dos céus. Aí de repente alguém da sua terra, dos 400 habitantes, e nós sabemos que quanto menor a cidade, maior o fuxico, é ou não é? Nossa Senhora, cidade pequena, se você deixar o portão aberto, falam. Minha cidade tem 12 mil habitantes. Mas começaram a falar: espera aí, esse Jesus que está se achando aí, falando bonito, da onde vem isso? Nós não conhecemos o pai dele, não é um carpinteiro? E foi falado como pejorativo. Não conhecemos os familiares dele? Aqui lembre-se, irmãos, primos, tá? Não é, Nossa Senhora só teve um filho, que foi Jesus. Querem colocar que Nossa Senhora teve outros filhos? Não, Nossa Senhora teve um só filho, Jesus Cristo, concebido pelo Espírito Santo. E São José foi confiado como pai adotivo. Os irmãos aqui citados, Tiago, André, Simão, suas irmãs, são os primo-irmãos. Hoje ainda existe, e antes muito mais. Primo verdadeiro era como irmão, irmão de sangue. Primo é primo. Portanto, de onde vem essa sabedoria? Nós não conhecemos ele. Não é um carpinteirozinho que, volta a dizer, é negativo. Inclusive, se você vai a Nazaré, São José e Jesus não tinha trabalho em Nazaré. Aqui não vai dar tempo de eu explicar. Tinha uma cidade maior perto de Nazaré, e São José e Jesus tinham que ir andando para essa cidade maior para prestar serviço. Então, de onde vem essa sabedoria? É questionado, e ao mesmo tempo que o questionamento é colocado como negativo, ao mesmo tempo ele enfatiza a proveniência de Jesus. A sabedoria de Jesus é revelada do Pai, e aqui do Pai do céu, do Espírito Santo. A sabedoria de Jesus lhe é revelada. Várias vezes ele disse: o que eu falo, falo do que ouvi do meu Pai. Aquilo que falo, faço porque meu Pai me enviou. Portanto, nesse texto, nós percebemos essa profunda conexão de Jesus com o Pai. E a sabedoria, Deus chama, Deus inspira, Deus chama, Deus capacita. E quero citar uma pessoa, além de nosso Senhor Jesus Cristo, evidentemente, que é a sabedoria plena. Um homem chamado João Maria Vianney, que é o patrono dos párocos, cujo dia se celebra hoje. Mas dentro de uma temática vocacional, numa proposta vocacional de celebrar todas as vocações, se transfere para domingo. São João Maria Vianney, inclusive no rádio, coitadinho, deixaram até a imagenzinha dele do lado, que é feio e que dói, né? É verdade, o que Deus desproveu ele de beleza, proveu de santidade. Um homem de vocação adulta. Por isso eu quero dizer aos jovens, eu entrei com 12 anos no seminário. São João Maria Vianney entrou com 21. E aqui eu percebo, graças a Deus, pelo menos o nosso arcebispo, em conversas mais informais, tem um olhar muito carinhoso para uma vocação adulta.
Então, de repente, alguém, já tendo a sua vida, pode pensar no sacerdócio. São João Maria Vianney entrou para o seminário e ele não tinha muita inteligência. Desculpe dizer assim, não estou ofendendo o santo, mas eu quero enaltecer a graça de Deus. Tanto que nas provas ele levava muita bomba. Passou meio que espremido pelos professores. Tanto que quando foi ordenado padre, não lhe foi dada a permissão de confessar, porque confissão requer trabalhar com a consciência. Então achavam que ele não tinha essa habilidade, e o mandaram para uma cidade menor que Nazaré. Nazaré tinha 400, Arles, que fica na França, tinha 200 e poucos habitantes. Quando chega o sacerdote, havia um fenômeno na cidade, e era assim descrito: os bares e botecos cheios e a igreja vazia. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá? Esse homem, pela sua conduta, João Maria Vianney, chamado cura d'Ars, padre de Arles, cidade, ele começa a ter uma vida eclesial de igreja tão forte, começa a cativar pelas suas homilias, pela seu amor a Jesus, pelo seu carinho com a Eucaristia. Trabalhou lá por 13 anos. Dizem que quando ele andava, geralmente saía muito bem agasalhado e voltava quase que seminu, porque por onde ele andava, se alguém lhe pedia, ele ia dando a capa, ia dando o chapéu, ia dando o guarda-chuva. Um homem que convenceu pela vida. E eu diria que São Cura d'Ars, São João Maria Vianney, apresento como um exemplo daquilo que é uma promessa: Deus chama, Deus capacita. No caso dele como padre, mas na tua vida, se uma nova oportunidade se apresenta na tua vida, peça: Senhor, me capacite para isso, seja para a igreja, seja para um trabalho. Vamos olhar a pessoa de Jesus. Não é ele filho de carpinteiro? Não é um Zé Ninguém? Quantas vezes apontaram para a gente: não é isso aí, um Zé Ninguém? Dá uma olhada para fulano, está se achando. Não leve em conta as críticas. Não leve em conta as críticas. Confie mais na graça de Deus, na presença do Espírito Santo. Se conecte a Deus, e o Deus te dá força. Deus te dá graça. Olha para São Paulo, também a mesma coisa. Deus chama os fracos para confundir os fortes. Meus irmãos, São Paulo chega a dizer num dia: entre vós, Paulo tinha coragem, porque senão ele levava uma pedrada, apesar que levou muitas. Ele chega para uma assembleia e diz assim: olha, meus irmãos, entre vós eu não vejo muitos sábios, não vejo muita gente rica, mas Deus é assim. Deus escolhe os fracos para confundir os pobres. Deus escolhe aqueles que são dispensados pelo mundo para fazer obras maravilhosas. Maria, uma meninota de Nazaré. São João Maria Vianney, depois de 13 anos, a nobreza, a alta nobreza e reis se acotovelavam no meio da lama, porque lá não tinha asfalto, para escutar as palavras deste homem. Deus chama e capacita. Então você, na sua missão, naquilo que Deus te confiou, no teu dia a dia, Senhor, me dá uma porção redobrada do teu Espírito, para que eu faça com zelo. Hoje, para quem acompanhou a leitura orante, 2 Coríntios,
apareceu uma palavra: zelo do ardor. Talvez nos falte isso, como cristãos, como católicos, como discípulos de Jesus, zelo do ardor. Fazer tudo com muito ardor e fazer tudo com muito zelo. Talvez aqui nos falte um pouco mais, exatamente essa conotação. Não sou eu que faço, é Cristo que faz em mim. E aqui eu não estou falando só na igreja, gente. Estou falando a vocação, não estamos falando de vocação, a vocação do casamento, de ser mãe. Ser mãe é uma vocação, gente. Ser pai é uma vocação. Eu insisto em dizer, casar não é para todo mundo, não é pelos defeitos, é que é uma vocação e nem todos são chamados a isso. E não é uma questão de funcionalidade. Por favor, entenda o que eu estou querendo dizer. A pessoa pode ter todas as condições físicas para casar, uma mulher. Um homem pode ter todas as condições físicas para casar, mas nem todos são chamados ao casamento. Nem todo homem tem vocação para ser pai, nem toda mulher tem vocação para ser mãe. Você compreende? Isso é vocação.